paz, povo abençoado de Jesus. Estamos aqui para compartilhar mais um esboço com vocês, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. O tema do nosso esboço de hoje, contra o queixume. Isso mesmo, contra o queixume. Que está lá na passagem, Números 11, versículo 1, que diz: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o, o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Vamos para o texto do nosso esboço, que diz: Observe como o dano começou nos arredores, entre a multidão mista, e como o fogo do Senhor consumiu as extremidades do arraial. Eu repeti, o primeiro trecho. O grande perigo da igreja está em seus viveiros ou parasitas. Esses infectam o verdadeiro Israel. Um espírito descontente causa pesar ao Senhor. Poderíamos inferir isso de nossos próprios sentimentos quando os dependentes, os filhos, os criados ou aqueles que recebem esmolas estão sempre resmungando. Cansamo-nos deles e nos iramos contra eles. No caso dos homens para com Deus, a murmuração é muito pior, visto como não merecem bem algum de suas mãos, mas bem ao contrário, porque, pois, se queixa o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, conforme Lamentações 3,39, Salmo 103,10. Um espírito descontente imagina que acharia prazer nas coisas que lhe foram negadas. Israel tinha um maná, porém suspirava por peixes, pepinos, melões, cebolas e etc. É prejudicial a nós mesmos, pois nos impede de desfrutar o que já temos. Leva os homens a difamarem o alimento dos anjos, chamando-o de este pão vil. Levou Ramá a não pensar em sua prosperidade, porque um simples homem lhe negou reverência. É uma calúnia para com Deus e ingrato para com ele. Leva à rebeldia, à falsidade, à inveja e a toda sorte de pecados. Um espírito descontente mostra que a mente precisa ser transformada. Eu vou ler novamente. Um espírito descontente mostra que a mente precisa ser transformada. A graça poria nossos desejos em ordem e manteria nossos pensamentos e afeições em seus devidos lugares. Deste modo, contentamento com aquilo que temos, conforme Hebreus 13:5. Em relação a outras coisas, moderados no desejo. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, conforme Provérbios 30, versículo 8. Em relação às coisas terrenas que podem estar faltando, plenamente resignados, não seja como eu quero, e sim como tu queres, conforme Mateus 26:39. Primeiro, e mais ansiosamente, desejar a Deus. Minha alma tem sede de Deus, e etc. Conforme a passagem dos Salmos 42, versículo 2. Em seguida, buscar ardentemente os melhores dons, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Seguir sempre em amor o caminho mais excelente, conforme 1 Coríntios 12, 31. E vamos para os textos, junto aos esboços. Esses textos sempre são excepcionais, são textos que nos fazem refletir e que nos ajudam muito a edificar a nossa fé. Diz assim no primeiro texto: li a respeito de César,
que preparou uma grande festa para seus nobres e amigos. Aconteceu que o dia designado foi de tamanha má sorte que nada se poderia fazer para a honra de sua reunião. Em consequência disso, desgostoso e enraivecido, ordenou a todos quantos tivessem arcos que atirassem suas setas contra Júpiter, o principal deus deles, como que em desafio contra ele, por aquele tempo chuvoso. Feito isso, suas setas não chegaram ao céu e caíram sobre suas próprias cabeças, de modo que muitos deles ficaram gravemente feridos. Assim, nossos queixumes e murmurações, que são outras tantas setas atiradas contra o próprio Deus, retornarão sobre nossas cabeças ou nossos corações. Não o alcançarão, mas nos atingirão. Não lhe causarão dano, mas nos ferirão. Portanto, é preferível ser mudo a ser murmurador. É perigoso contender com aquele que é fogo consumidor. Conforme Hebreus 12:19. Texto de Thomas Brooks. Meu Deus, é melhor ser mudo do que ser murmurador. Rapaz do céu. Vamos para outro trecho. No mesmo texto, Números 17, versículo 10, os israelitas são chamados de murmuradores e rebeldes. E não é a rebelião como o pecado da feitiçaria? Conforme 1 Samuel 15, 23, você que é murmurador para Deus é como um bruxo, um feiticeiro, como aquele que lida com o diabo. Este é um pecado de primeira grandeza. A murmuração, muitas vezes, termina em maldição. A mãe da Mica deitou maldições quando os talentos de prata foram tirados, conforme Juízes 17:2. Assim faz o murmurador quando uma parte de sua propriedade lhe é retirada. Nossa murmuração é a música do diabo. Trata-se do pecado que Deus não pode suportar. Agora esse trecho aqui, Thomas Watson. E tem mais dois trechos ainda que diz: não ouso lamuriar-me assim, como não ouso amaldiçoar ou jurar, conforme João Wesley. Uma criança estava chorando de raiva quando ouviu sua mãe dizer-lhe: se você está chorando sem motivo, logo vai chorar com razão. E do som de um tapa recolheu-se o ensino moral de que os que choram por nada estão fazendo uma vara para suas próprias costas e, provavelmente, serão castigados por ela. Meu Deus, é forte. Deus abençoe. Reflita sobre quem é você, um abençoador ou um murmurador. Deus abençoe sua vida, abençoe o canal, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, orando pela minha vida. Que Deus nos abençoe e até o próximo esboço, até o próximo vídeo.